fala, professor Gabiru, você que está aí atrás dessa telinha, louco para aprender a biologia. Vamos falar de desequilíbrios ambientais, depois da vinheta, é claro. Para a nossa aula de hoje. Mas, vamos lá. Vamos começar com alterações abióticas. Primeiramente, um exemplo dela é a poluição sonora. A poluição sonora tem como principal causa o aumento da liberação de energia sonora. Isto é, aquele ruído, aquele barulho alto que eles escutam no dia a dia, aquele fone de ouvido, as obras, os carros, as buzinas, são, em a curto e médio prazo, podem trazer problemas sérios para os seres humanos. Ou seja, a irritação, o nervosismo ou o estresse. E a longo prazo, isso pode trazer até surdez, igual está representado aqui com uma orelhinha com um xizinho, na nossa produção da Leonardo. E vamos falar também dos exemplos que essa produção sonora pode trazer nos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, e que acabam trazendo certas incômodos para os seres humanos, que é essa produção sonora. Outra poluição estudada é a poluição térmica, que tem como principal causa o aumento da temperatura das águas, promovido principalmente pela ação dos reatores das usinas nucleares, que provoca o aumento das bactérias anaeróbicas. Diante disso, um dos efeitos é a diminuição do gás oxigênio nos oceanos, que provoca principalmente a morte dos seres marinhos, que necessitam desses gases para sua sobrevivência, que mostra o peixinho com uma cara nada feliz. Ao se falar de chuva, temos que lembrar que a chuva natural já é levemente ácida, devido principalmente à presença de CO2. A chuva ácida ocorre principalmente devido à liberação de gás das indústrias, como NO2 e SO2. Que no nosso exemplo, o SO2, ao reagir com o oxigênio do nosso ar, gera SO3, que ao reagir novamente com a água da chuva, gera o H2SO4, que é um ácido sulfúrico, que tem pH aproximadamente 2. Esse tal acidez dessa chuva contribui principalmente para a destruição dos movimentos históricos, destruição da vegetação e a acidez do solo, principalmente. Além disso, os gases NO2 e SO2 eles contribuem principalmente para os problemas respiratórios, como a asma e a bronquite. A poluição do derramamento de petróleo tem como causa, principalmente, os acidentes de navios petroleiros. Outra causa importante é a liberação de petróleo pelas indústrias. Uma, por exemplo, é a artística, formando assim manchas sobre os oceanos que impedem a passagem de luz. Impede também a fotossíntese e a troca gasosa, que, como consequência, gera diminuição do gás oxigênio nos mares, gera mortalidade das plantas e dos peixes. No caso dos peixes, gera a impregnação das brânquias, que impede a troca gasosa. Outro problema é nas aves, que ocorre a impregnação do petróleo nas penas, impedindo o voo. É a consequência do efeito estufa. O que é efeito estufa? Temos que lembrar que efeito de estufa é um efeito natural. Anote isso aí, pega o caderninho, anota tudo, que vai cair na prova de vocês amanhã, hein? Efeito estufa é um efeito natural. Um efeito que, se não existisse, a gente não estaria aqui. É um efeito muito importante para a nossa sobrevivência. A temperatura, se não tivesse o efeito estufa, a nossa temperatura seria lá embaixo. Então não teria vida no nosso planeta. O aquecimento global tem como principal é o aumento da emissão desses gases estufas, que é o CO2, CH4, N2O, N2O e podemos ver que esses gases citados, um deles principal é o CO2, onde o desmatamento ele acaba diminuindo a assimilação desse carbono pelas plantas, o que aumenta a concentração deste no ar. O CH4, como podemos dizer que é um metano, gás metano, é liberado pelas vacas, naquele... não vou nem falar aqui, mas vocês devem saber. E esses gases, eles geram consequências muito drásticas no nosso mundo, que podemos citar aqui, como o aumento da temperatura global, o derretimento das geleiras, o que aumenta o nível do mar, alterações dos ecossistemas, diminuição do O2 nas águas, desertificação, aumento dos vetores. O que é aumento dos vetores? Esses aumentos vetores
eles proporcionam um aumento das doenças, porque o mosquitinho lá gosta de clima quente, você sabe, né? Então, aumenta o número das doenças, como a dengue, a malária, e também podemos citar o branqueamento de corais, que é muito importante nessas consequências do aquecimento global. Uma das consequências do aquecimento global que a gente traz em tona é o branqueamento dos corais. Os branqueamentos dos corais são decorrentes do aumento da temperatura global e da poluição, que gera um aumento da temperatura dos oceanos. Tal aumento da temperatura dos oceanos provoca principalmente a morte das zooxantelas, que são algas que vivem em mutualismo com os corais. Enquanto um traz nutrientes, o outro traz proteção. Se um desses morrer, acabou o ciclo. Essas algas, elas fornecem nutrientes para os corais, principalmente para a segregação de cálcio e para a formação de seus esqueletos. Essa segregação de cálcio, a ausência desse cálcio, que traz o branqueamento desses corais. Poluição por magnificação trófica ou biomagnificação ocorre quando poluentes não biodegradáveis se acumulam dentro de uma cadeia alimentar. São esses poluentes: pesticidas, agrotóxicos, petróleo e metais pesados, como mercúrio, por exemplo. Ao se acumularem dentro de uma cadeia alimentar, tais poluentes terão a concentração aumentada ao longo da cadeia, isto é, haverá maior concentração no último nível trófico. Para isso, vale lembrar das pirâmides de energia, onde ela se atrofia ao longo dos níveis tróficos. O produtor é o nível que representa o maior número de energia, e depois dele passa-se apenas 10% a cada nível trófico, pois 90% é perdido através de atividades envolvendo calor e também atividades predativas. Dessa forma, os poluentes não biodegradáveis tendem a se concentrar mais na cadeia alimentar, passando-se de nível em nível, acumulando-se nos organismos desses níveis tróficos, onde o último ser é o mais afetado, podendo ser desde um gavião, como no quadro, ou um ser humano comendo uma planta que não foi bem higienizada e podendo ter sérios problemas relacionados à saúde. Fala, garotinho e garotinha, agora nós vamos falar da poluição das águas, eutrofização. A eutrofização é uma poluição muito comum nos dias atuais, como por exemplo ocorre na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A eutrofização é a poluição das águas, que envolve a presença de poluentes biodegradáveis. Poluentes como matéria orgânica, nitrato e fósforo, oriundos de fertilizantes, contribuem para o acúmulo de algas na superfície das águas. Esse acúmulo acaba formando uma mancha sobre as águas, impedindo a passagem de luz solar, o que também, consequentemente, impede a realização da fotossíntese por meio das plantas aquáticas. Dessa forma, diminui-se a concentração de oxigênio no meio aquático. A diminuição do oxigênio acaba levando à morte de alguns seres, o que eleva o número de decompositores aeróbicos, ou seja, decompositores que utilizam o oxigênio para degradar a matéria orgânica, o que contribui para diminuir mais ainda os níveis de oxigênio e a sua solubilidade no meio aquático. Diante disso, a morte desses seres, junto à morte das algas, vai permitir o crescimento de bactérias anaeróbicas no meio aquático, ou seja, bactérias que não utilizam oxigênio. E são bactérias que acabam liberando metano, ou seja, que é um gás mais poluente, um gás que tem um odor mais forte. Como, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, ocorre um odor bastante desagradável no meio quando se passa por aqui. Fala, galera, estamos nos despedindo mais uma vez na nossa videoaula. Foi um prazer demonstrar meu conhecimento para vocês. Tomara que vocês tenham aprendido e que consigam entender a matéria. Principalmente, não se esqueçam, anotem. Não fique só na cabeça, anotem, porque anotar é o principal. Para essa matéria que é difícil de biologia, que vai cair nos vestibulares, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar esses vestibulares. Não esqueça de curtir meu canal, dar like no vídeo. Tenho apostilas sobre o assunto no link de baixo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar das próximas aulas. Muito obrigado, valeu!
Tal fato, podemos ir no desenho aqui, que as jantelas, até difícil falar, elas mano, videoaula também estranha, mano. O cara não tem que setar tudo certo, não. Produz corrente, mano. Ingênuo. Só lá, velho. Mensagem é vantagem. É foda, né, mano? A poluição por magnificação trófica ocorre na presença dos componentes não biodegradáveis, que são esses aqui: agrotóxicos, petróleos e metais pesados. Tais poluentes eles são, como o capim que a gente pode ver aqui. Nossa, mano. Esses gases citados, como podemos ver o CO2, através do desmatamento, ele diminui a assimilação desse carbono nas plantas, o que faz. Como assim tá errado, mano? Eu falei a mesma coisa que você falou, velho. Mano, você falou.